porque amanhã pode ser muito tarde, diz o Senhor. Ele diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou vestir, porque cabe cada dia o seu mal. O amanhã não pertence ao homem, mas sim a Deus. Por isso que ele diz que vós não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas ele fala: considera isso. Se o pai de família soubesse em que hora, em que dia vem o vosso Senhor, se ele soubesse que dia, em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada, arrebatada a sua casa. O ladrão não diz que hora vem te assaltar, ele vem na hora que você menos espera. Você nem vê o infeliz, ele já está com a arma apontada para você. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai pegar muitos de surpresa. Ele diz: vós estáis, pois, apercebidos, porque a hora vem e que não cuideis, e o Filho do Homem virá. Novas tendências. Apesar de Miller reconhecer seu erro, nem todos os seus seguidores estavam dispostos a abandonar essa mensagem. Dos muitos que haviam seguido, 3 se uniram para se formar uma nova igreja, baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Segundo a revelação que teve, Iran Edson, fervoroso discipulador e amigo de Miller, este não estava equivocado quanto à data da vinda de Cristo, 22/10/1844. Mas quanto ao local, Jesus, segundo esta revelação, havia entrado no santuário celestial, não no terrenal, para fazer ali uma obra purificadora. Miller se afasta. Guilherme Miller não aceitou essa interpretação de Edson. Ele não aceitou de jeito nenhum. Escute só. Ele não aceitou essa interpretação que Edson fez. Nem seguiu o novo movimento e declarou: diz a carta de Miller, não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a 7ª trombeta tocou, ou que foi de algum modo o cumprimento de sua vinda. O que aconteceu? Miller morreu a 20 de dezembro de 1849, permanecendo como cristão humilde e consagrado na esperança de estar em breve com o Senhor. Miller fez a sua previsão de volta de Jesus em 1818. Louvado seja o nome do Senhor. 1818. Antes de morrer, Miller disse: Jesus virá. Miller morreu com 68 anos de idade, incompletos, e Jesus não voltou. Uma organização da nova seita, aqueles que revelaram da continuidade à revelação de Miller, se uniram e formaram o que hoje é conhecida como Adventismo do 7º dia. Foram 3 grupos que se uniram, sendo que cada qual deu a sua contribuição. Um deles foi Iran Edson, com a sua revelação a respeito do santuário celestial. Outro foi Joseph Baster, com o seu legalismo, guardava o sábado em vez do domingo. E por fim, ela, a mais conhecida de todas, a senhora Ellen Armon, mais tarde senhora White, Ellen White, que dizia ter o espírito da profecia,
Olha só, a senhora White exerceu por mais de meio século a influência predominante no estabelecimento de desenvolvimento da nova igreja Adventismo do Sétimo Dia. As falsas doutrinas, os sabatistas, misturaram algumas verdades bíblicas em meio às mentiras, assim como Adão e Eva. A serpente enganou comer a verdade junto com a mentira. Com seus abundantes erros, citaram a Bíblia Sagrada, porém sem ter o cuidado de examinar o contexto da qual poderem enganar a muitos. E esta seita cresceu e hoje estabeleceu em vários lugares do mundo. Podem até pregar a palavra, citar a palavra, mas é uma seita perigosa. Porém, sem o cuidado de examinar o contexto do qual poderem enganar a muitos, a qual até hoje muitos são enganados, que se lançam com sinceridade em buscar a Deus de verdade. Suas interpretações acerca das profecias ou doutrinas embebedaram milhares e milhares de pessoas e barraram na hermenêutica as exegeses, pois não respeitam as regras estabelecidas por estas e creem naquilo que querem crer, sendo aceita o diálogo. Os livros da senhora Ellen White são inspirados divinamente pelos adventistas, que têm este nome por causa da doutrina da vinda de Cristo. Considera como inspirados divinamente no livro da senhora Ellen White, a qual até mesmo o fato é mais considerado do que a Bíblia Sagrada. O que ensina o nível da Bíblia Sagrada, a qual citam apenas para comprovar o que ensinam, sempre em cima de versículos isolados ou passagens isoladas. O livro Conflito dos Séculos, que é considerado uma obra-prima da senhora Ellen White, é recomendado amplamente. Já foi editado em 31 idiomas, em mais de 2 milhões de exemplares vendidos pelo mundo. A sua obra de maior destaque são Vinda de Jesus, Práticas e Profetas, Vereda de Cristo, O Desejo de Todas as Nações, e os seus periódicos de maior circulação são Vida e Saúde e Atalaia. Só que Provérbios capítulo 30, lendo isso, declara no versículo 5 e 6: toda palavra é pura para os que nela confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Ellen White esqueceu de ler este provérbio que diz: toda a palavra de Deus é pura. Versículos 5 e 6 de Provérbios 30, você pode acompanhar. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nela confiam ou creem. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não tendes por mentiroso e te repreendas e seja achado mentiroso. Ellen White acrescentou palavras à Bíblia Sagrada. E hoje os adventistas do sétimo dia, de forma camuflada e sapatinho de lã, têm enganado a muitos. A teoria do santuário com Edson falou. Essa teoria diz que Jesus veio no dia 22 de outubro de 1844, o santuário do céu, para purificar o que ainda estava fazendo. Depois se viria a terra, o qual o trabalho de Jesus é de intercessão e não de purificação. Vamos ver um exemplo. Abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 24, a qual está escrito assim: porque Cristo não entrou no santuário. Já caiu por terra a tese deles, ó. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Quem crê glorifica a Deus, que Jesus intercede por nós. Vem, abre a boca e dá glória a Deus. Então aqui já lança por terra a profecia de Ellen White. Hebreus capítulo 7, versículo 25 também está escrito: por isso também pode salvar totalmente que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Por meio da intercessão de Cristo, nós podemos salvar totalmente o que por ele se chegam, ou seja, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: louvado seja o nome do Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? A palavra de Deus está dizendo: quem nos condenará, igreja? Ninguém. A palavra de Deus está dizendo: quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lendo isso, Jesus na verdade entrou no santuário do céu, não em 1844, como diz Ellen White, mas 40 dias após a sua ressurreição, quando ele ascendeu ao céu. Quando Jesus ascendeu ao céu, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, aí ele ascendeu aos céus e purificou o santo dos santos. E hoje ele intercede por cada um de nós. Quantos creem e glorificam o nome do Senhor? Esta é a doutrina verdadeira, igreja. Não creia em fábulas, não creia em mentiras. Leia as escrituras. Você que está em casa, estude a Bíblia Sagrada, procure a verdade e não deixe se enganar. Quem compara a Bíblia com Bíblia não se engana. Lendo isso, após a sua ressurreição, quando ascendeu aos céus, onde foi que Jesus ascendeu aos céus, pastor? Está escrito Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, na qual está escrito: escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até um dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provações, olha só, incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Conforme o ensino São Batista, Jesus continua ocupado com a obra da expiação. Só que Jesus faz todo o trabalho da expiação, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele é o que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu sustentamento. Todas as coisas pela sua palavra foi criada, pois depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de majestade nas alturas. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz também: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quantos creem que Jesus morreu uma só vez, como sacrifício pela toda a humanidade, como um Cordeiro Santo? Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou como o leão da tribo de Judá, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Abre a tua boca e dá um glória a Jesus. Então esses ensinamentos são antibíblicos, são ensinamentos apócrifos, não é inspirado por Deus. A Bíblia diz que Deus confunde os sábios e apoia eles na sua sabedoria, porque somente Deus tem a sabedoria do alto, sabedoria eterna, não é a
do homem. Mas o emprego do adventismo no sétimo dia, lei moral e cerimonial. Os adventistas dividem a lei moral e cerimonial. Ensinam que o cerimonial foi abolido, ou seja, por Cristo, mas que moralmente permanece. Essa destinação não é contemplada na Bíblia. Em várias passagens bíblicas chama-se de lei, tanto que está no decálogo como no resto. Romanos capítulo 7, abra sua Bíblia, versículo 7, está escrito: que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O Pentateuco, chamada Lei de Moisés, que começa de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, são 5 leis, Pentateuco, 5 livros da lei, a Torá, escritos por Moisés, a qual posso dizer no livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 44, a qual está escrito assim: a seguir Jesus, aleluia, ele diz: são estas palavras que eu vos falei. Lucas, aliás, 24, 44 de Lucas. A seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É citado no livro de Números. Também Mateus capítulo 12, versículo 5, cita o número do livro de Números, a qual diz: ou não leste na lei que os sábados e os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu vos digo, Jesus não perguntou de qual lei. Eles defendem o sábado para ninguém trabalhar, para ninguém só descansar e não ter nenhuma relação conjugal. Só que Jesus estava dizendo aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 5: ou não leste na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu vos digo, Jesus não perguntou de qual lei era essa. Mateus 22, versículo 35 a 44 está escrito: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, só para pegar Jesus, e disse-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha só para pegar Jesus, porque Jesus blasfemasse contra a lei, Jesus era apedrejado. E só para experimentar, o mestre da lei chegou e disse: mestre, me responda uma coisa. Um deles perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento e o primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus cita uma passagem do Salmo 82, versículo 6, e chama-se de lei. João capítulo 10, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? A parte mais importante da lei não é o decálogo, a qual os adventistas chamam de lei moral. Então caiu por terra. Nenhum dos mandamentos citados por Jesus se chama-se lei moral. Nenhum dos 2 mandamentos citados por Jesus se chama-se decálogo. O primeiro mandamento acha em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Está escrito lá no início, o 5º livro do Pentateuco, a qual diz: enquanto o segundo em Levíticos capítulo 19, Jesus afirma perpetuamente, decisivamente, segundo Levíticos 19 e 18, ele afirma que toda a lei depende desses 2 mandamentos. Qual é que depende toda a lei? Amarás o Senhor